Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Fator Cristão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Que vocês possam sentir sempre a presença de Deus cuidando de vocês e orientando as tuas vidas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o teu comentário, deixe o teu joinha e nos ajude a crescer este canal para a honra e glória do Senhor Jesus. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a obediência, usando como exemplo disso para os nossos dias a obediência de Noé, servo de Deus, homem temente a Deus, fiel, e que seguiu à risca os planos de Deus, os propósitos de Deus para a vida dele. E nós temos que tomar isso como exemplo para nós. E hoje nós vamos falar sobre outro princípio que a palavra de Deus nos ensina, que é o princípio do ensino. E para isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. E se você ainda não pegou a sua Bíblia, pause este vídeo, pegue a tua Bíblia e venha nos acompanhar aqui na leitura da Palavra de Deus, hoje em Deuteronômios, no capítulo 6, versículos de 6 a 9. Diz assim a Palavra do Senhor: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que o Senhor acrescente a leitura da sua palavra aos nossos corações, e nós possamos aprender a lição importante que temos aqui para nossas vidas. Então o capítulo 6 de Deuteronômio inicia falando da lei, do princípio da lei e da finalidade da lei, que é justamente a obediência que nós vimos na semana passada. Esta obediência de fidelidade e de amor a Deus. E a partir do versículo 6, então, ela nos vem a dizer sobre o ensino. Sobre o ensino. O versículo 2 do capítulo 6 nos diz assim: Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Ou seja, se você guardar, para que o seu filho guarde, para que o filho do teu filho guarde, você tem a responsabilidade de ensinar. Então nós temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos. A responsabilidade é dos pais, e não dos pastores, nem da professora da escola dominical. A responsabilidade de ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos é nossa. Nós temos que passar aos nossos filhos o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, e por isso eu digo, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, não deixe que nada tome o espaço da palavra de Deus no teu coração, na tua mente e na tua vida. E Deus então diz aqui no versículo 6, ele começa dizendo que essa palavra estará no teu coração. E para que essa palavra esteja no teu coração, você deve ler as palavras, você deve estudar a palavra, conhecer a palavra, desenvolver atitudes de amor a esta palavra, que vão fazer com que ela esteja sempre dentro do teu coração, com alegria e com o desejo de que as outras pessoas também aprendam sobre ela. E é muito comum nós vermos as pessoas sempre dizendo sobre o ensino às crianças, usando como texto basicamente para isso Provérbios 22:6, que diz assim, abra lá a tua Bíblia, em Provérbios 22, versículo 6, ele diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual é o caminho que eu devo ensinar para os meus filhos? Qual é o caminho que eu devo ensinar a criança, para que ela não se desvie dele? Porque nós ensinarmos a criança enquanto criança, ela vai seguir esse caminho sempre. Por isso temos que ter o cuidado de ensinar, sim, o caminho certo, que é o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o verdadeiro Evangelho. Então quando ele diz lá, em Deuteronômio 6, e tu a inculcarás a teu filho, nós podemos entender isso. Este é o caminho que eu devo ensinar aos meus filhos. Eu devo inculcar isso aos meus filhos para que eles tenham sempre a compreensão de que a palavra de Deus, de que o melhor caminho
é seguir ao Senhor Jesus. E ele nos ensina então, em Deuteronômio 6, como e quando eu devo fazer isso. Então ele diz lá, falar sempre. Sempre, sempre, sempre você deve estar falando da palavra de Deus, das leis de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus aos seus filhos. Então ele diz, assentado em tua casa, durante as refeições, no momento que você se senta com seus filhos, até para brincar com eles, traga sempre o assunto da palavra de Deus, sempre tenha como princípio básico a palavra de Deus em tudo que você for fazer com os seus filhos. Sentando-se à mesa para a refeição, fale da palavra de Deus a eles, ore com eles, ensine eles a seguir esse princípio, a seguir a palavra de Deus, que é sempre o melhor caminho para as suas vidas. E também ele diz que nós devemos falar andando pelo caminho. Você vai levar teu filho à escola, você vai passear com teu filho, você sempre estará falando da palavra de Deus, estará falando do caminho do Senhor Jesus para ele, para que ele sempre tenha isso em mente. E também ao se deitar, quando o seu filho for se deitar para dormir à noite, sente-se ao lado da cama dele, fale com ele, fale para ele da palavra de Deus, conte as histórias da Bíblia para ele, exalte o poder de Deus na sua palavra e esteja sempre orando com ele. E quando também ao se levantar, quando se levantarem para suas atividades diárias, para ir ao colégio, para ajudar a mãe a cuidar da casa, estejam sempre falando da palavra de Deus a eles. Muitas vezes eles vão dizer que, você sempre fala disso, sempre esse assunto, sempre esse assunto. Isso é o que é o importante para a vida deles e um dia eles vão entender isso. Então fale sempre da palavra de Deus, e essa palavra de Deus deve estar no teu coração. E nós vemos também aqui no versículo 8 que ele fala que esta palavra deve estar nas tuas mãos, como sinal nas tuas mãos, como sinal entre os olhos, ou seja, você deve ter sempre em mãos a palavra de Deus. Tenha sempre uma Bíblia em mãos, tenha sempre uma Bíblia na mão para que você esteja mostrando as referências, para que você esteja lendo, aprendendo, estudando e conhecendo a palavra de Deus. E diz também que você deve ter essa palavra sempre no teu pensamento, como sinal ali ele diz entre os teus olhos, ou seja, bem no meio aqui no teu córtex frontal, onde você vai ter a compreensão, o entendimento de tudo. Então essa palavra de Deus não pode sair da tua vida, está sempre nas tuas mãos, sempre no teu pensamento, para que você possa conhecer e ensinar os teus filhos. O Salmo 1 nos diz assim, é um salmo bastante conhecido, muitas pessoas até sabem ele de cor, mas ele começa falando da bem-aventurança, como é bem-aventurado o homem que se afasta da iniquidade. E no versículo 2, então ele diz assim, antes tem o seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Temos que ter o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa vida pautada pela palavra de Deus. Então quando ele diz aqui que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele está nos dizendo justamente isso, que a palavra de Deus deve estar sempre na nossa mente, sempre no nosso coração, para que nós possamos compreender, ensinar e estar passando para as próximas gerações, porque muitas coisas erradas têm sido ensinadas pela televisão. Muitas vezes é importante que você deixe a televisão de lado, ensine os teus filhos que as programações da televisão não trazem nada que acrescente a vida deles. Nós temos visto programações, temos visto séries, desenhos animados que parecem infantis, parecem muito inocentes, mas na verdade trazem mensagens que prejudicam a vida, que querem sim inculcar na cabeça dos teus filhos coisas que não têm a ver com a palavra de Deus. Infelizmente esse princípio do ensino tem sido muito utilizado pelo inimigo,
porque nós deixamos de lado. Nós temos que ensinar, nós temos que aplicar esse princípio nas nossas vidas, porque muitas vezes nós imaginamos que 1 hora de culto na igreja no domingo vai resolver esse problema, e não vai. Eu já falei sobre isso aqui, porque os nossos filhos são bombardeados com ideologias, com assuntos que não têm a ver com a palavra de Deus, que fogem, que desviam totalmente da palavra de Deus, e assuntos que podem desvirtuar a cabeça deles. É muito comum hoje nós vermos jovens que se afastam da igreja, que se afastam do caminho, porque receberam influências no colégio, na faculdade, de amigos, justamente porque não tem esta base forte da palavra de Deus, não tem esse alicerce forte da palavra de Deus na sua vida. Então, quando aparece alguma outra situação, alguma outra oportunidade, vamos dizer assim, eles acabam achando interessante, porque mostra algo novo, mostra uma novidade, algo que eles não conhecem e que querem experimentar. E se eles estiverem seguindo no caminho do Senhor, estiverem tendo a compreensão da palavra de Deus em suas vidas, eles vão saber discernir o que é o certo, o que é o errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. E isso é o que importa. Por isso nós temos que ter sempre em mente a palavra de Deus, temos que passar aos nossos filhos em toda e qualquer circunstância os ensinos da palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia tem entendimento para tudo, e é nela que nós devemos buscar o conhecimento, nós devemos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Então eu volto a reforçar aqui: leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, não deixe que nada neste mundo venha a te afastar do conhecimento, do entendimento da verdade que é a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, que Deus esteja guiando, orientando o teu coração, e que nós possamos estar sempre dispostos a trazer os nossos filhos, a trazer aos nossos netos as verdades da palavra de Deus. Que todo o conhecimento da Bíblia esteja em nosso coração e que nós possamos estar dispostos a servir, a seguir este caminho, a ensinar os nossos familiares, a ensinar mais pessoas também que tenham interesse em conhecer a palavra. E para isso nós temos que estar firmados na palavra de Deus, para que possamos pregar e ensinar o verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus esteja guardando cada um de vocês, cuidando, e que Ele possa derramar da sua graça e da sua misericórdia infinita sobre todos nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê disposição e que a palavra de Deus esteja sempre no teu coração. Em nome de Jesus. Amém.